Tudo bem, família? No vídeo de hoje eu vou dar dicas fundamentais para você que quer começar na área de serralheria ou para você que já até começou, mas ainda tem medo, não tem muita prática. Esse vídeo aqui vai ser um beabá bem simples, mas com dicas funcionais para você não errar na hora de seguir os passos para poder aí fabricar suas próprias peças ou até ingressar nessa área de serralheria e ganhar um dinheiro, quem sabe até montar a sua própria oficina. Vem comigo! Primeiro passo, a escolha do projeto. Primeiro, você escolhe um projeto que você quer executar. Se você é um iniciante, eu recomendo que você comece com algo muito simples, como uma banqueta, por exemplo, ou uma lixeira, algo assim mais tranquilo para você fazer. Algo que você não vai assim ficar assustado na hora de executar, mas algo muito simples, como por exemplo também uma cadeira ou uma mesa, por exemplo, com 4 pés, algo mais simples para que você comece a ter ali o primeiro contato com o seu primeiro projeto. Claro que se você já é uma pessoa que já tem uma certa habilidade, mas ainda não entrou no ramo de serralheria, pode escolher um projeto um pouco mais ousado, como uma porta, por exemplo, como um portão. Mas então vamos lá, escolheu o projeto, pegou algumas fotos na internet ou viu algum local onde você tirou uma foto com o celular e quer executar uma peça igual àquela. Se você tem a oportunidade de ir lá tirar todas as medidas com a trena e anotar num papel, maravilha! Se você não tem, você pode pesquisar que tem muito projetinho de banqueta, banco, cadeira, mesa na internet com todas as medidas. Basta você dar uma pesquisada. No Pinterest também tem muita coisa bacana. Então, vamos lá. Escolhe o projeto. O projeto que eu vou mostrar nesse vídeo é uma estrutura de uma bancada com painel de ferramenta que eu estou fazendo aqui para a nossa oficina. Aquela bancada que eu prometi há um tempo atrás para colocar as ferramentas artesanais, as ferramentas tão conhecidas como caseiras, e também deixar um layout mais bacana aqui da oficina. Esse é um exemplo da bancada que eu vou fazer. Aqui é uma bancada menor, porém, vejam que a estrutura é para uma bancada bem maior. Segundo passo, a escolha dos materiais. Se você já definiu o projeto, é hora de escolher o material que você vai utilizar. Então, lembre-se sempre de procurar algum distribuidor de aço que venda materiais de primeira linha. Muito cuidado com os famigerados materiais de segunda ou até materiais de terceira. Existe muito material aí no mercado que vem torto, ele vem empenado, e não digo aquele empeno onde você consegue ali com uma marretinha de borracha bater e voltar ao perfil ao normal. Eu falo aqueles perfis que estão empenados, que estão retorcidos. Aqueles ali vai te dar muito trabalho na hora de você executar o seu projeto. Então, muito cuidado. O material, sempre que você puder, compre material de procedência, um material com qualidade. Aqui no canal eu sempre recomendo os produtos da Gravia. Inclusive, vou deixar o site aqui na descrição. Se você quiser cotar um material, eles também fazem entrega, mesmo por transportadora. Então, dá uma olhadinha lá que você já vai ter uma noção dos materiais que se tem e o valor. Assim você pode fazer um orçamento e saber quanto vai gastar de material no seu projeto. Terceiro passo é o corte dos materiais. Lembre-se bem, toda vez que você for cortar material, sempre confira as medidas. Tire a medida 2, 3, 4 vezes se possível, porque quem mede 2, 3 vezes só corta uma. O que significa isso? Se você conferir bem a medida, não corre o risco de você cortar errado e acabar desperdiçando o material. Para o meu projeto, eu já estou cortando os materiais. Você pode utilizar uma policorte como essa para fazer o corte, ou uma policorte portátil, ou como eu estou fazendo, cortando com a esmerilhadeira, utilizando esses discos de corte que são excelentes para fazer esse tipo de trabalho. Aí basta ter um bom esquadro, trena e riscador, marcar todas as medidas, fazer o corte. Estou utilizando esse esquadro para marcar e cortar a meia esquadria, que é o ângulo de 45 graus. Vale lembrar que nesse vídeo eu não estou ensinando como cortar, como soldar, como fazer exatamente a peça, passo a passo,
até porque temos um curso de serralheiro aqui no canal bem completo. Se você quiser, clica nesse card que está aparecendo aqui, que é a playlist com todos os vídeos, você vai aprender tudo nos mínimos detalhes. Então esse vídeo eu quero te dar um norte para que você entenda qual é o passo a passo que você vai utilizar para poder assim construir um projeto aí na sua casa ou no fundo do quintal. E eu tenho certeza que você seguindo o passo a passo desse vídeo, você vai conseguir fazer aí o seu projeto e tenho certeza que vai ficar muito feliz com o resultado do seu próprio trabalho. Quarto passo, limpeza do material. Sempre que eu termino de cortar os materiais, eu gosto de fazer a limpeza. Isso ajuda muito num projeto complexo, locais onde fica difícil acesso para você estar ali esfregando e limpando o material, facilita muito você com as peças fora fazer a limpeza para depois a montagem. É natural que as peças venham com óleo. Vejam, se eu passar o dedo aqui, vejam como fica o meu dedo. Então a peça está impregnada com óleo de proteção. O que eu faço para remover? Utilizo um retalho de pano, um retalho de roupa velha que você tem em casa e esse thinner para limpeza. Vejam que na etiqueta o código dele é 416, ele é um thinner para limpeza e também diluição. Eu utilizo esse da Solventex, que é um excelente thinner para limpeza. Ele remove toda essa oleosidade do material para que depois você consiga fazer uma pintura e não corra o risco de desplacar, soltar a tinta do material. Se você não remover toda essa sujeira do metal, imagina se você pintar por cima com esse óleo, com essa gordura grudada no material. É por isso que muitas vezes as pessoas acabam só passando um pano por cima, pinta e depois de um tempo descasca tudo o projeto. É exatamente por isso. Então não esqueçam de sempre fazer a limpeza e a remoção de todo tipo de óleo, graxa ou gordura que tiver a peça. E agora o quinto passo é a montagem. É onde é a hora de começar a dar vida ao nosso projeto. Aqui eu vou utilizar a própria base que eu construí já a partir do fundo do móvel para montar a parte da frente da bancada. Se não tivesse essa parte de baixo, não tem problema, montaria no cavalete como está a parte de baixo. Assim ela só vai facilitar para mim o alinhamento. Mesmo tendo alinhamento, eu utilizo o esquadro magnético, que ajuda muito na hora de soldar. Mesmo que você esteja montando um quadro, como eu estou fazendo aqui, em cima de outro que eu já fiz, já está no esquadro, mesmo assim, tire as medições para ver se está tudo no esquadro. O mais recomendado é bater o X, para ver se as medidas conferem. 3.775. 3.776, 1 milímetro somente fora. Isso é aceitável? Sim, até 3 milímetros não tem problema. O ideal é que fique exato, mas mesmo na hora de soldar, às vezes pode puxar alguma coisinha e aqui está apenas 1 milímetro fora, então está ótimo. Tudo que for montado necessita ser de ponto a ponto, porque nós precisamos conferir o esquadro. Então todas as peças
como podem ver, estão dados pontos apenas. Por mais que eu tenha uma peça embaixo e estou replicando, mesmo assim eu vou de ponto a ponto em todas as peças. Tá, por que ponto? Assim eu vou conferir o esquadro, vou ver se todo o esquadro está ok. O esquadro estando ok, aí eu posso soldar. Aí você pode se perguntar, tá bom, Fábio, e se você deu o ponto e uma peça ficou mais baixa? Por exemplo, aqui está reto, mas se a peça ficou um pouco mais baixa, um pouco mais alta, ou não deu esquadro, eu preciso soltar, fica tranquilo. Pega um disco fino com a esmerilhadeira, corta somente o ponto e aí você dá umas pancadinhas aqui até ele esquadrejar, vamos dizer. Se for falta de esquadro, você vai bater na quina que está maior para que feche e fique no esquadro. Agora que está tudo certo, vamos para o próximo passo. Sexto passo, soldagem. Agora é a hora de soldar todas as peças. Para isso, você pode utilizar o processo eletrodo revestido, que é o MMA, pode usar o processo MIG, MAG ou TIG, ou até mesmo o arame autoprotegido, o apelidado aí como MIG sem gás. Fica aí a seu critério, mas qualquer um desses processos de soldagem dá para você montar qualquer projeto que você queira na área de serralheria. Eu vou fazer toda a parte de solda com a MIG Flex 250 da Boxer Soldas, até porque o processo MIG é o processo mais rápido, agiliza muito na serralheria. Nenhum processo de soldagem vai ser mais rápido do que o processo MIG ou MAG aí, o que muda é apenas o gás. Então vamos lá que é hora de soldar todo o nosso projeto. Sétimo passo, acabamento. Qual é o ideal para se dar acabamento? Eu sempre aconselho a utilização do disco flap. É um disco que dá um acabamento muito superior ao disco de desbaste convencional. Claro que você pode utilizar o disco de desbaste convencional sem problema, mas com o disco flap você vai ver que para desbastar é macio, fica melhor para o operador ali, né? Para o serralheiro com a esmerilhadeira, e também o acabamento é outro nível. Vale lembrar que o meu projeto não está pronto para dar acabamento já, mas eu não quero que você foque no meu projeto. Eu quero que vocês entendam que aqui é um passo a passo para você identificar todos os passos para se montar um projeto. Não precisa tentar fazer um projeto igual ao meu. Como eu disse no início do vídeo, pode escolher um banquinho, uma banqueta, por exemplo, para você começar a treinar uma lixeira. Não foque no meu projeto. Eu quero só que você veja o passo a passo que eu estou te ensinando para que você siga essa cartilha, vamos dizer assim, nesse vídeo, para que você consiga montar o seu projeto. Então, vamos lá para a parte de acabamento que eu vou dar uma dica antes de dar o acabamento. Aqui eu tenho dois disco flap. Eu tenho o disco flap mais grosso, que é o gramatura 36, e eu tenho aqui o flap com gramatura 120, que é a lixa mais fina. Isso significa, quanto maior esse número, mais fino fica o acabamento, porém desbasta menos. Quanto menor o número, mais ele desbasta mais rápido a solda, porém ele deixa o acabamento um pouco mais riscado, até porque a gramatura é 36. Então, o ideal seria passar um grosso para ir mais rápido e depois um fino para ficar mais liso. Mas se você quiser ir direto com o fino, sem problema, ele demora um pouco mais no desbaste. Já o mais grosso vai mais rápido. Então qual que é o disco que eu gosto de usar direto? O gramatura 60, que é o que já está na esmerilhadeira. Eu passo 60, que ele desbasta muito bem e dá um acabamento excelente.
8º passo, limpeza geral. Depois que o projeto já está todo dado acabamento, é hora de fazer toda a remoção da fuligem e também do abrasivo que fica impregnado no material. Tem que fazer toda a limpeza e olhar os pontos que podem ter enferrujado. Isso depende do tempo que você levou para fazer um projeto como esse maior leva de 2 a 3 dias, aí para quem ainda não tem muita prática, e você pode acabar encostando o seu corpo se estiver suado e acaba enferrujando. Vou mostrar um exemplo agora. Aqui eu já dei o acabamento em todo o projeto. Nas partes de baixo não há necessidade, então eu deixo a solda inteira, mas vejam que aqui ó, o material estava limpinho. Vejam que fez uma marca de ferrugem. Isso é normal acontecer, tá? Não é porque, por que aconteceu isso e agora? Calma, é só passar uma lixa, pega uma lixinha 220 ou 150, passa uma lixa, remova a ferrugem, aí sim é hora da limpeza. Então aqui eu vou pegar nesse ponto e tem um outro ponto ali também, olha lá, que enferrujou, porque eu encostei meu braço. Então eu estava suado, encostei o braço, apoiei para soldar, porque vejam que tem muita solda interna. Então eu acabei apoiando, como aqui, ó, apoiei para soldar ali e acaba enferrujando. Então agora é só correr uma lixinha nesses pontos e fazer toda a limpeza com o thinner de limpeza. Esse é um ferrugem bom que ele sai muito fácil, é bem rápido, só correr uma lixinha e ele sai bem fácil. Nono passo, pintura. É uma parte importantíssima, porque nada adianta você ter escolhido material de qualidade, ter escolhido soldar com bom processo, ter dado aquele acabamento caprichado, se na hora de você aplicar um fundo, um zarcão, um primer, uma tinta de acabamento, você acabar pecando. Então eu vou dar algumas dicas agora importantíssimas para que você não erre e entregue um serviço para o seu cliente, caso você esteja fazendo para o seu cliente, ou mesmo que seja para você um serviço de qualidade. Existem diversos produtos no mercado, mas esse aqui eu recomendo sem dúvida, que esse é o linha dupla função da Solventex. Por que dupla função? Para você que não conhece, ele é primer e tinta de acabamento. Significa, ele já entra dando a proteção que um primer, um fundo tem que dar e já dá o acabamento na cor que você precisa. Então o ideal é você utilizar esse dupla função porque ele vai economizar tempo, você não vai precisar aplicar um fundo ou um zarcão que seja para depois aplicar a tinta de acabamento, mas se você quiser pode fazer também. Eu já vou utilizar esse aqui, como para mim é uma bancada para colocar a ferramenta, eu já vou utilizar essa tinta primer de acabamento preto acetinado, já é a cor que eu utilizo aqui na oficina. E lembre-se, jamais, por mais barato que seja a gasolina em relação ao thinner, dilua com gasolina, não faça isso porque você acaba com as propriedades da tinta de acabamento que você vai utilizar. Então eu vou utilizar aqui para diluir o thinner 6040, que é um diluente universal da Solventex, que vale muito a pena. Isso vai economizar tempo, tem um excelente custo-benefício e aí sim o seu serviço vai ser finalizado com a qualidade que você iniciou. Então aqui é bem simples, sempre é ideal abrir a lata e fazer a homogeneização, nunca esqueça de mexer bem. Tem pessoas que apenas chacoalham a lata, dá aquela chacoalhadinha, não adianta. Quando ela é nova, ela fica aqui, a pigmentação, a matéria-prima dela acaba sedimentando e fica aqui no fundo. Então o ideal é você pegar um mexedor e começar a mexer a tinta, até porque se você puxar, no fundo fica um pouco mais grosso. Então aqui eu vou fazer a homogeneização correta, vou mexer bem, sempre do fundo para cima.
Para tirar dessa lata, eu costumo pôr essa fita. Algumas pessoas não gostam, eu já gosto de fazer isso, porque eu não gosto de sujar a borda da lata. Vou preparar nesse recipiente. Tá vendo? Você gasta um pouquinho de fita, mas olha que bacana. Não meleca a borda da lata, não escorre na parte técnica onde explica o principal da lata. Então eu vou colocar aqui 500 ml. Pronto. Aqui você pode diluir entre 10 e 15%. Pode parecer que dá um pouco mais de trabalho, mas acontece que você mantém as propriedades que o fabricante garante. Então, se ele está falando entre 10 e 15%, não dilua menos nem mais. Se você diluir menos, a tinta vai ficar grossa, ela vai ficar áspera na hora de você aplicar. Se você diluir demais, vai acabar perdendo as propriedades. É mais ou menos que nem colocar água no cimento. Se você colocar muita água, você enfraquece o cimento. Então, a mesma coisa aqui, não se pode colocar thinner à vontade. Então o ideal é sempre respeitar o que o fabricante indica. Faço a homogeneização, já vou colocar na pistola e fazer a pintura. Agora coloco em pé para poder finalizar as partes onde eu não vou tocar mais. Assim, não fica nenhum tipo de marca de mão se tentar virar. Então a gente vai deixar aqui para ter a cura total após a pintura. Décimo e último passo, montagem. E se você estiver fazendo para o seu cliente, claro, a entrega, para finalização. No meu caso, como é um móvel, é uma bancada de ferramenta industrial, eu preciso agora cortar as madeiras e colocar. Como as madeiras não chegaram ainda, vou aguardar chegar a madeira para fazer o recorte e montar. Então depois eu mostro aqui no canal como ficou a nossa bancada. Até porque ficou muito bacana o jeito que eu fiz a bancada para atender a minha necessidade. Por isso que eu não quis que vocês focassem no meu projeto, porque esse projeto vai atender a minha demanda. Talvez a sua é diferente. Dá só uma olhada como ela ficou. Aqui eu fiz para pôr 2 gavetas, por isso que esse metalon está alinhado com o de fora. Aqui já está interno, alinhado com a parte de dentro, porque aqui vai ser uma prateleira para guardar as ferramentas, vai ter 2 portas. Aqui eu já fiz com rebaixo para pôr a policorte, e a mesa fica alinhada com a parte de cima para pôr o material e fazer corte. Aqui fiz uma parte grande para guardar as coisas grandes, vai ter uma porta grandona para guardar aquilo que não usa muito. E aqui novamente 2 gavetas e 2 prateleiras com 2 portas para guardar bastante coisa. E aqui, claro que eu vou fechar e colocar as ferramentas tudo pendurado aqui, ferramenta caseira, as ferramentas que a gente vai fabricando aqui e também os acessórios que a gente utiliza no dia a dia. Agora uma dica muito importante. Eu fiz a pintura hoje e agora no final do dia já está praticamente curado, então não gruda mais a mão. Mas lembre-se de respeitar o tempo de cura de cada produto, porque se você não respeitar, às vezes por causa de correria, quer ir fazer a entrega para o cliente logo, por isso que você peça um prazo para que você não venha descumprir o prazo de entrega, para que venha curar o tempo total. Como o tempo de cura é 24 horas, vamos aguardar 24 horas, porque aí eu tenho certeza que você vai pegar. Ó, como eu já estou pegando, não tem 12 horas e já secou. Mas tem produto que demora um pouco mais, então aguarde o tempo de cura, porque se você for carregar, vai marcar, vai riscar, pode tirar a tinta. Então lembre-se, capricha no projeto que você vai fazer, não importa se é para você ou para um cliente. Capricha desde os mínimos detalhes, vai olhando passo a passo desse vídeo e vai fazendo cada passo que eu estou explicando, sempre com muito zelo, com muito carinho, com muita atenção e capricho. Capriche para que você se torne um grande profissional da serralheria. E aí, gostaram dessas dicas? Segue o passo a passo. Se você quer que eu traga mais algum conteúdo de serralheria, que você ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo.
Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.